pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído. Olá, boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Sou o missionário Emivaldo, pela graça e a misericórdia de Deus, e eu estou aqui neste momento para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Quero, neste momento, em nome de Jesus, contar um pouco do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida. Aos meus 18 anos de idade, eu tive um grande envolvimento com o mundo do crime, tráfico de drogas, usuário de drogas, e nesse percurso eu passei 18 anos da minha vida nessa situação, sem conhecer a Deus, e a minha vida era na prática do crime. Nesse período eu levei 6 facadas, 6 tiros de revólver 38, e muitas vezes andei à beira da morte, sem conhecer a Deus, sem conhecer a palavra de Deus. E muito tempo da minha vida era fugindo da polícia, viajando de um estado para o outro, primeiramente Distrito Federal, depois Goiás, depois estado do Amapá e o mais profundo no estado do Mato Grosso. Foi aonde eu me aprofundei mais neste mundo, e a minha vida cada dia mais era descendo de água abaixo, fundo do poço. Cada dia eu me aprofundava neste mundo pecaminoso, sendo uma pessoa muito mal, praticando vários tipos de atrocidade, até um certo dia que eu cheguei a ser preso, dentro desses 18 anos. E muitas vezes Deus me livrou da morte, porque a minha mãe e o meu pai, crentes da Assembleia de Deus, e sempre oravam pela minha vida, sempre intercediam pela minha vida. E por esta causa, por amor a eles e Deus ouvindo as suas orações, Deus me livrou muitas vezes da morte. E eu fui preso, e no presídio foi aonde eu conheci a Jesus Cristo, no ano de 2016, ali por volta do dia 6 de janeiro, a época que eu fui preso, e quando chegou ali no dia 29 de março de 2016, o mesmo ano, eu conheci a Jesus Cristo de Nazaré. Todos os sábados tinha culto da Igreja Assembleia de Deus lá dentro, e os presos nesse presídio chamado Ferrugem, na cidade de Sinop, Mato Grosso, eram obrigados a participarem dos cultos que eram realizados dentro do presídio. E graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo nesse tempo. E quando eu aceitei a Jesus Cristo, o Senhor me livrou, me libertou desse mundo de criminalidade, me libertou do crack, da cocaína, da pasta base, da maconha, enfim, de tudo aquilo que eu praticava que era desagrado a Deus e também à lei do homem. E graças a Deus eu conheci a Jesus Cristo ali dentro do presídio Ferrugem, ali na cidade de Sinop, Mato Grosso. Quando eu conheci Jesus, a irmã que orou por mim, ela me entregou algumas profecias da parte do Senhor. Antes, ela falou para mim que o Senhor mandava me dizer que eu não iria completar um ano ali dentro daquele lugar. Ele ia restaurar tudo aquilo que eu tinha perdido, e também ia me mandar de volta para a minha terra e ia me colocar de frente à obra dele.
Então eu passei ali mais 9 meses ali dentro, porque ela disse que a profecia de Deus para minha vida é que eu não completaria um ano ali dentro. E eu fui buscar a Deus resposta. E quando faltava 6 dias para completar um ano, foi que veio um advogado público, um defensor público, e chamou o meu nome, né? E quando ele me chamou, ele me fez algumas perguntas, se eu já tinha tido alguma visita de algum defensor público. Eu disse que não. E ele me falou que todo presidiário, dentro dos 60 dias, tem esse direito. Mas para mim foi diferente, né? Deus tinha um propósito na minha vida e Ele queria tratar algo comigo nesse período ali dentro. Ali foi a escola de Deus para a minha vida, onde eu aprendi a viver com o Senhor, onde eu aprendi a fazer a obra de Deus. E quando nós estávamos nesse momento de conversa com o advogado, ele falou que não iria ser possível fazer nada por mim por causa dos meus processos, que a maioria era da cidade de Feliz Natal, Mato Grosso, e eu tinha sido preso lá. E ele fazia parte da Defensoria Pública de Sinop, Mato Grosso. Então ele não poderia fazer nada por mim. Foi aonde eu conversei com ele e disse que Deus tinha me falado que eu não completaria um ano ali dentro, e naquele momento faltava apenas 6 dias, e eu não tinha nenhuma dúvida sequer que ele era a resposta de Deus para a minha vida. Naquele momento, aquele advogado começou a chorar e ele me disse a seguinte frase: Emivaldo, eu nunca fiz isso por ninguém, mas pelo Senhor eu vou fazer. Pegou aqueles papéis e saiu. 4 dias depois, falta apenas 2 dias para completar um ano, chegou o meu alvará de soltura. O agente penitenciário chegou no portão com o meu alvará de soltura, sem ter audiência, sem ter julgamento e nada. Simplesmente Deus cumpriu a promessa que ele tinha feito, né? Deus, ele é fiel. Quando ele fala algo na vida de alguém, ele é fiel para cumprir. E naquele dia que foi para mim sair às 10 horas da manhã, quando eu chego lá fora, o meu pastor que fazia os cultos lá dentro do presídio, ele estava lá fora. Quando ele me viu, ele saiu ao meu encontro, correndo, e ele me diz: eu estava orando ontem, às 3 horas da manhã, e Deus me falou que ele ia te tirar hoje. E eu estou aqui para levar o Senhor para a minha casa, para fazer a obra comigo. Então, quero compartilhar esse pouco dessa história com você, para que você possa entender que nada está perdido na sua vida. Deus, ele é poderoso para restaurar a sua vida, para tirar você, não importa a profundidade do poço que você esteja caído. Ele é poderoso para mudar a sua história, assim como ele mudou a minha. E pela graça e a misericórdia de Deus, hoje nós estamos na obra missionária. Deus cumpriu todas as promessas na minha vida. Mandou de volta para a minha terra, limpou o meu nome. Hoje o meu nome não é sujo na polícia, não tem processo algum em aberto o meu nome é limpo como o nome de uma criança, porque quando Deus fala algo na vida de uma pessoa, ele é fiel para cumprir. E hoje tenho uma esposa, tenho filhos, Deus restaurou o meu nome e nós estamos na obra missionária, ganhando almas para o reino de Deus. Que Deus o abençoe e fique esta palavra para cada um dos nossos irmãos e amigos que estão assistindo esse vídeo neste momento. Jesus amou, com amor buscou, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou. Quero neste momento compartilhar com todos vocês a obra do Senhor Jesus na minha vida e na vida de muitas pessoas ali
dentro do presídio de segurança máxima chamado Ferrugem, na cidade de Sinop, Mato Grosso. Quando eu me converti a Jesus Cristo, no dia 29 de março de 2016, Deus começou a fazer uma grande obra, tanto na minha vida, como na vida de muitos dos presidiários que ali estavam. A primeira coisa que Deus fez foi me libertar do uso do crack, de todo aquele mal, a ponto de eu receber um nome dentro daquele lugar chamado de Pastorzinho do Amor. Deus, ele fez algo tão grande que ele abriu as portas para mim fazer a obra dele ali dentro daquele lugar. O que acontece? Quando Deus transforma a minha vida ali, aos 3 meses que eu estava lá dentro, eu passei ainda 9 meses, antes de completar um ano, que ele me tirou com 2 dias, faltando só para completar um ano. Nesse percurso de tempo, muitos foram convertidos a Cristo através da obra que Deus estava fazendo ali dentro daquele lugar, através da minha vida. Ou seja, Jesus permitiu que eu chegasse ali naquele lugar, ele muda a minha vida, muda a minha história, e ali eu passo a ser um instrumento usado por Deus para ganhar almas para o reino de Deus. Eu quero dizer para você que não importa o local que você esteja para fazer a obra do Senhor, Ele é poderoso para fazer grandes coisas na sua vida e na vida de qualquer outra pessoa através de você, independentemente do local que você se encontra neste momento. Eu estava ali naquele presídio, para muitos eu estava preso, mas Deus, ele abriu aqueles portões e eu tinha acesso a todos os raios daquele presídio para pregar a palavra livremente. Lá tinha o raio verde, que é onde eu ficava, o raio vermelho, o raio amarelo e o raio laranja. E eu tinha acesso, pela graça e a misericórdia de Deus, em todos esses raios para pregar a palavra de Deus. Não entrava um preso sequer nesse presídio sem antes passar pelas minhas orações. O que eu quero que você entenda com isso? Deus é quem exalta o homem para fazer a obra dele, independentemente do local. Porque Deus abriu ali um espaço tão imenso naquele lugar para que vidas fossem alcançadas pelo poder do Evangelho. Toda vez que tinha muitos e muitos presos na enfermaria do presídio, o diretor do presídio, juntamente com o carcereiro, me chamavam, me levavam até lá livremente, sem nenhuma algema, apenas com a minha Bíblia, para orar por aqueles presidiários, para orar pelos médicos, para orar pelos enfermeiros ali dentro, aonde nós encontrávamos lá preso, algemados, as mãos e os pés, e uma corrente ligando as mãos para os pés. E Deus fazia grandes obras ali naquele lugar. E isso causou uma fúria tão grande, nos presidiários, porque eu tinha aquele acesso livre para pregar a palavra, sendo que eu era um criminoso igual eles, e eles não tinham. Então, muitas tentativas de morte aconteceu ali, contra a minha própria vida. Mas sempre Deus me dava o escape. Sempre Deus estava ali cuidando de mim. Muitas vezes me cercavam 4, 5, 6 presidiários com facas de ferro que é feito ali dentro do presídio. Muitos deles ficavam apontando no couro da minha barriga, a ponto de começar a sair sangue. E o que eu falava era que Deus, ele não ia permitir que eles me fizessem mal algum, porque eu estava ali enviado por Deus para fazer a obra dele. E no nome de Jesus era neutralizado todo aquele mal, e eu ia orar por a vida daquelas pessoas. 2, 3 dias depois, todos eles estavam lá me pedindo perdão e me dizendo que não sabia por que aquilo tinha acontecido. Mas eu dizia: meus filhos, vocês não sabem, mas eu sei. Isto é uma obra do inimigo para querer impedir que a obra de Deus seja feita aqui neste presídio. Mas o nome do Senhor Jesus é sobre todos os nomes.
tem poder sobre todos os nomes, sobre todas as coisas. É no nome dele que eu estou aqui dentro fazendo esta obra. E esse tempo que eu passei lá dentro, ganhei muitas almas para Jesus. Foram muitas pessoas libertas de espíritos malignos que estavam possessos. Muitas pessoas foram curadas. E quando Jesus me tirou dali, ficou outras pessoas, sementes lá dentro que foram plantadas fazendo esta mesma obra que eu dei início, que o Senhor deu início através da minha vida ali dentro. Então quero deixar esta palavra para os nossos irmãos, nossos amigos. Você mãe, você pai, que tem um filho, que tem um parente, que tem alguém da sua família que vive preso no mundo do pecado, no mundo da criminalidade, não ache, não pense que ele está perdido, totalmente derrotado. Não pense isso, porque o Deus dos céus é poderoso para mudar a história desta pessoa. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar e para libertar, pois ele diz em Lucas 19:10 que ele veio buscar e salvar todos aqueles que havia se perdido. Assim como Jesus mudou a minha história, ele é poderoso para mudar a sua. Não importa a situação que você se encontre, não importa o momento que você esteja vivendo. O que eu quero deixar para você neste momento é: creia em Jesus Cristo e peça a Ele que Ele vai mudar a sua história. Amém. Louvado seja Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amada: